Tem muita gente que não gosta de aprender sobre verbo. Mas olha, é um assunto muito importante, tanto para o teu dia a dia, para as conversas, porque não é legal sair conjugando o verbo da forma incorreta. É claro que nós não sabemos tudo, mas dá para aprender um pouco que seja. E além disso, para quem se prepara para provas de concurso público, para provas de vestibular, quem vai se preparar para a redação, conjugar verbo é muito importante. Agora, eu quero te ensinar sobre o verbo no pretérito mais que perfeito do indicativo. Se prepara para aprender mais sobre esse verbo. Muita gente me diz o seguinte, olha, o mais que perfeito ele já não é mais usado. Não é bem assim. Ele pode ser pouco usado, principalmente na fala. Em alguns textos escritos se usa, principalmente quando se constrói uma narrativa. Tá certo que o verbo no pretérito mais que perfeito, na forma simples, ele é menos usado, até mesmo porque nós substituímos pela forma composta. A forma composta nós usamos bastante. Quando eu digo eu falara bem de você, dificilmente alguém fala desta forma, eu falara bem de você. No geral, as pessoas dizem, eu tinha falado bem de você. Tinha falado. Esse tinha falado é a forma composta. Mas é claro que agora eu não vou ensinar a forma composta. Agora eu vou ensinar a forma simples. O falara, o amara, o quisera, o partira. Esse irá que marca o pretérito mais que perfeito. Como as crianças dizem, é o verbo dar, por causa do rá. É um rá que ele é átono. É diferente de um rá tônico que vai ser do futuro do presente. Eu cantarei, tu cantarás, esse irás é tônico. A professora explica esse negócio de átono e tônico. Átono é quando o som é fraco, tônico é quando o som é forte. Por isso, no mais que perfeito, o som é fraco. Vamos conjugar o verbo amar, que eu estou usando como exemplo nas outras aulas. Se você está assistindo pela primeira vez sobre conjugação de verbo aqui no meu canal, vai lá na playlist, onde eu coloco gramática, morfologia, eu estou trabalhando vários assuntos, inclusive verbo. Na morfologia são as classes gramaticais, substantivo, adjetivo, pronome e outras classes gramaticais que eu ainda vou trabalhar além de verbo. Comecei uma sequência de conjugação verbal bem direitinho para você aprender. Assiste as outras aulas também. No mais que perfeito, ao se trabalhar a estrutura do verbo, o que é a estrutura? Radical, representado pela letra R, vogal temática, as letras V, T, desinência modo temporal, D, M, T e desinência número pessoal, DNP. Nós vamos perceber no verbo regular amar que o radical é AM, não muda, é um verbo regular, é um verbo fácil. A vogal temática vai ser A, porque é da primeira conjugação. O verbo da primeira conjugação é o verbo terminado em AR. Continua com o A e não vai mudar no mais que perfeito. Na desinência modo temporal é o rá átono. Eu amara. Existe marca de desinência modo temporal no pretérito mais que perfeito da forma completa. Eu amara. Na segunda pessoa, tu amarás. Aparece esse S que é desinência número pessoal e o rá desinência modo temporal. Esse modo temporal mostra que o rá, que este verbo, está no modo indicativo e no tempo pretérito mais que perfeito. Eu amara, tu amaras, ele amara. Ele ou ela. Nós amáramos. Esse nós amáramos, percebam que é um mar acentuado. É um amáramos, que é um verbo pró-paroxítono. Por quê? O acento tônico está no má, que é a antepenúltima sílaba tônica, forte. A primeira é a última, a segunda é a penúltima e a terceira é a antepenúltima. Em provas, eles costumam pedir estes verbos pró-paroxítonos, em que são acentuados na antepenúltima sílaba, amáramos. Aqui você aprende tudo. Vós, segunda pessoa do plural, vós amareis. Aí, esse rá tem uma variação para ré, na segunda pessoa do plural, vós amareis, e é acentuado também, mas não é acentuado por ser pró-paroxítono. Amareis, reis, a última, amareis. O má é a antepenúltima. Então, é um verbo paroxítono. Um verbo paroxítono terminado em eis.
Toda palavra paroxítona terminada em eis é acentuada. Amareis. Olha um exemplo de uma outra, só para fugir um pouquinho aqui. Fósseis, acentuado. Fáceis, acentuado. Toda palavra paroxítona terminada em eis é acentuada. Vós amareis, eles amaram. Esse rã com R-A e o M, que é desinência número pessoal. Muito fácil conjugar. Pode pegar qualquer verbo. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Eu carregara, tu carregaras, ele carregara. Qualquer verbo, basta colocar as desinências, que são as terminações. O verbo na segunda conjugação, vender, o exemplo, nós vamos colocar da seguinte forma. Eu vendera, vogal temática aparece direitinho. Até o D é o radical e o RA, desinência modo temporal, que mostra que o verbo está no pretérito mais que perfeito. Eu vendera, tu venderas, ele vendera. Nós venderamos, vós vendereis, eles venderam. Com o verbo na terceira conjugação, partir. Verbos da terceira conjugação terminados em IR. Eu partira, aparece o I, vogal temática. Até o T, radical. Eu partira, e esse irá, desinência modo temporal do pretérito mais que perfeito. Eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partíramos, ó, ti, verbo pró-paroxítono, acentuado porque é pró-paroxítono. Vós partireis, aí tem a variação ere, partireis e eles partiram. Fácil de conjugar. Lembrem-se de que o verbo no pretérito mais que perfeito é um verbo de um passado antigo. Passado do passado. Por que eu digo passado do passado? Porque o passado recente é o pretérito perfeito. Numa aula anterior eu já conjuguei com vocês. Eu amei, pretérito perfeito. É uma ação no passado que ela foi concluída. Amei, acabou, não amo mais. Se for o imperfeito, é uma ação no passado que ela é contínua, está em continuidade. Eu amava, era um ato contínuo. O mais que perfeito, eu amara, é o passado do passado. Isso aconteceu antes do passado recente, que é o amei. Eu amei faz pouco tempo. Eu amara faz muito tempo. Por isso que essa ideia do mais que perfeito, como se fosse um irmão mais velho. Olha o exemplo. Quando a polícia chegou, o bandido já saíra. A polícia chegou, o verbo está no pretérito perfeito. Um passado mais recente. O bandido saíra está no mais que perfeito, um passado mais antigo. O que significa? Que o bandido saíra antes da polícia chegar. Porque o saíra é uma ação mais antiga do que a ação chegou do pretérito perfeito. Tá vendo? Se for na escrita, o mais que perfeito ele é usado, não com tanta regularidade. Em textos narrativos se usa assim. Na fala, no dia a dia, realmente está em desuso. Mas ele não acabou, ele não está exterminado da gramática, ele existe. Espero que você tenha aprendido. Se gostou, deixe o meu like e não esquece de se inscrever no meu canal. Manda este vídeo para outras pessoas. Isso vai ajudar bastante o meu trabalho e com certeza eu vou ter mais ânimo para colocar mais conteúdo. Até a próxima!